O jogador já foi boêmio, teve a sua época romântica. Depois foi se acalmando, se conscientizando e transformando a carreira em algo sério, respeitado. Alguns jogadores chegaram mesmo a se transformar em exemplos. Que bonito é! É desse tipo de jogador que vamos falar agora. E aí, Maurinho? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Beleza, tudo bem? Bem? Beleza, tudo bem? Beleza. Magrão tá aí ou não? Ele está. Não sei se ele vai te atender. Tá de férias, né? Podemos dar uma chegadinha? Opa, à vontade. Tá bom o negócio aqui, hein, rapaz? Ouvindo o Fagner ainda. Música pra quê? Fez 3 gols, você tem direito a pedir uma música. Não, mas você não pediu música, não. Nem castelhano? Não, nenhum. Como é que tá o período de férias, tá bom? Tava ótimo, né? Agora ficou horrível, né? Com você aparecendo. Fazer o quê, né? Chegou atrasado pro treino porque ficou conversando sobre a Revolução Russa. Na faixa de Gaza, só homem bomba, lutando o que se conquista. Se eu tô de rolê, quantos amigos eu vi para a camisa de time, mas fazendo o seu papel. Nós é o certo pelo certo, não aceita a covardia. Não é qualquer um que chega e ganha moral de cria, mas fazendo o seu papel. Qu'est-ce qu'on connaît du football? La Ligue des Champions, les montants de transfert, les tribunes qui sifflent, la violence, le business. Vous avez raison, c'est ça aussi le foot. Mais moi, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler des vraies valeurs, des hommes. O esporte, o futebol no nosso caso, serve muito para a gente ver por uma face como a sociedade está funcionando. Je vais vous parler de mon football, celui que j'ai joué, celui que j'aime. Solidarité, fraternité, liberté. A política ela tem que ser discutida todos os dias, a gente vive política. On aimerait tous changer le monde, c'est humain. Quand on fait se lever des millions de personnes juste à marquer un but, on se dit soudain qu'on a les moyens de le faire. Après, il faut des idées, du courage, une conscience sociale, une conscience politique. Tudo que a gente faz hoje é um ato político. O fato de você ir ao mercado com determinada roupa, isso já é um ato político. O que você come, as escolhas que você faz, a gente está fazendo política todos os dias. Acho que tem que ser debatido mais. Je vais vous raconter mon football. Et pourquoi dans ce monde on en a besoin plus que jamais. Parce que vous voyez, encore aujourd'hui, ce monde peut changer. Look me in the eyes. Eu me vejo pelo olhar dos outros, como é sempre assim, né? Tá ganhando muito ou não? Tô ganhando muito, absurdo, em relação à realidade do povo brasileiro. Mas eu acho pouco em relação àquilo que eu produzo. Lógico, eu devo ser vilão mesmo. Do consumo que se faz em relação ao povo, sabe? Porque nós somos mecanismos de ação em relação às pessoas que são consumidas. Isso como todo artista, né? Como cantor, como ator, como... A sociedade é que conduz a gente a produzir alguma coisa. E, sem dúvida nenhuma, a gente é um produto que está sendo, assim como um cavalo, alimentado, treinado e tendo a cama ali para descansar. O jogador de futebol no Brasil, ele é tratado como máquina, como objeto, como escravo. O treinamento é a alma de qualquer esporte, é o aprimoramento de qualquer esporte. Aí também uma coisa que eu não gostava, me deram uma autorização, foi no bar, né, a gente comia, os caras me dão superalimentação. Superalimentação é um bicho melhor, umas coisas assim, entendeu? E eu achava bom comer aquele negócio, mas eu me sentia mal, entendeu? Porque aquilo era uma distinção, não era uma coisa boa. A comida era ruim, não era fraca, assim. Esse negócio me brilhava muito a cabeça. Jogador de futebol, apesar de dizer que tem muita regalia, é a classe mais sacrificada. Bom, o esporte é parte integrante da vida, como comer, vestir, é a parte de diversão e de exercício. Agora, o esporte de competição leva a problemas muito sérios. Não é saudável, não é bom para a saúde, porque obriga ao plus esforço. E a fadiga é o ponto crucial de tudo, inclusive da própria vida. Por experiência própria, ter jogado aqui no Brasil e jogar também na Itália por 9 anos. E a diferença é enorme. Na Itália, dificilmente o jogador joga 2 vezes por semana. E aqui no Brasil, dificilmente o jogador joga 1 vez por semana. Joga sempre a mínima 2 vezes ou 3 vezes por semana. Na última Olimpíada, as 2 Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, tiveram grandes êxitos por atletas amadores. O nosso próprio futebol também creio que não vai ter muito futuro profissionalmente. Ao passo que amadoristicamente, cada dia melhor é isso. O desgaste físico conta muito, porque o jogador dura muito pouco. Por isso eu penso assim, esporte de competição, do ponto de vista da saúde, não é bom e desafio a qualquer doutor que venha me provar o contrário. Ele pode ser uma espécie de teste. O atleta competidor é um piloto de prova, para saber o que não deve ser feito. Isso está certo. Você não tem atividade cultural, você tem muito pouca interação com o que está acontecendo à sua volta. Sonhei, deixei de fazer um monte de coisas na vida para virar jogador, hice um
dia ser jogador de seleção? Você deixa de experimentar a vida. Infelizmente, o nosso país depende muito disso. As nossas referências hoje quase que exclusivamente são jogadores de futebol. Apesar de ter passado dificuldade, muitos terem passado fome, quando dá uma moralzinha, o cara acha que já é dono do mundo. A imagem do jogador é fantástica mesmo. É muito reforçado esse aspecto, o endeusamento do jogador de futebol, a colocação do craque e tudo mais, o que significa para o grupo das pessoas, para o torcedor daquela equipe. E o meio te permite, porque você é bom de bola e ninguém quer bater de frente com você. A carreira de jogador de futebol tem e sofre uma série de imprevistos. Isso é público notório porque se vê jogadores que se transformam em ídolos e de um dia para a noite são transformados em verdadeiros fantasmas. Esses fantasmas que o público, esse próprio público que aqui vem e o aplaude também ao menos que apedreja. Como é um modelo paternalista dentro dos clubes, que não trabalha o ser humano, não trabalha o indivíduo, trabalha simplesmente o jogador, quando esses atletas, quando nós começamos a ganhar dinheiro, a gente não está preparado para ter esse dinheiro. E aí quando ele vai lá e não sabe dar uma entrevista, quando ele não sabe corresponder ao que a torcida espera, quando ele não trata bem a imprensa, isso é um erro do clube. Se você está formando um atleta para dar entrevista, para ser ídolo do seu time, para que ele valha 20 milhões, você tem que formar esse cara pelo menos nessas especificidades que você espera que ele seja profissional. Não só dentro de campo. Ou seja, a gente está muito preocupado com tática, com 3-4-3, com função e o ser humano que está ali atrás. O futebol, o que ele tem de mais rico, de mais poderoso e de melhor é a aproximação entre os homens. A Caitlin, uma americana, maluca, antropóloga, estuda, esteve no Brasil em 2006 para jogar no Santos. Aquele perrengue da história. E ela volta em 2010 e ela começa a entrevistar as meninas e a gente não sabia a história uma da outra. Meninas que eu joguei a vida inteira, que eu convivi, a gente não sabia a história. E nessas falas todo mundo falava muito, para jogar futebol no Brasil tem que ser guerreira. Para jogar futebol no Brasil tem que ser guerreira. E ela pegou todo esse material, montou uma baita exposição para uma plateia que tinham advogadas, médicas, professoras e a nossa história era a mesma que a delas. Aquilo que a gente tinha de dificuldade no futebol, a médica tinha de dificuldade dentro do hospital. Porque não é o futebol, é a sociedade, é o espaço da mulher nessa sociedade. A gente falou, putz, isso é uma ferramenta muito forte. Esse futebol, porque isso é uma realidade. O futebol dá essa voz. O futebol pode ser, sim, essa ferramenta de mudança, de transformação, de crítica, de mexer com essa sociedade. O futebol, sim, é um espaço político, deve ser discutido isso. Tem um sociólogo português que ele fala, não adianta nada eu entender de salto, não adianta nada eu entender de chute, se eu não entender o homem que executa o salto ou o chute que está por trás dessa ação. Na minha época, minha geração, nós tínhamos grandes atores, grandes cantores, que serviam de referência de expressão sociopolítica pra gente. E a gente ia no show, pintava show em São Paulo, Gonzaguinha, Djavan. E também de uma maneira muito forte o negócio de samba, né, de música. Foi importante pra minha vida também o carnaval. Peguei esse momento, eu tocava na bateria, então era onde o cara ia, não dormia, ficava um mês todo, metia a mão, cada um fazia sua fantasia, botava dinheiro, pagava, porque era o momento que nós ia nos expor pelo lado positivo. Eu gostava muito mesmo de samba, tal, cantar, dançar. O carnaval, ele te empoderava muito, assim, de que, pô, é a nossa hora de ir lá mostrar que nós temos um valor e aqui a arte é criatividade, na criatividade nós vamos superar. Enfim, Rita Lee, a gente foi em quase todos eles. E o da Rita Lee foi que deu uma repercussão maior, porque a gente sentou, inclusive, ali na primeira fila. E aí, coincidentemente, a Rita Lee era corintiana, então nos chamou pro palco. E aí nós fomos lá, fizemos uma coreografia. O Magrão era meio duro, mas conseguiu fazer. Hoje nós não temos nada, quer dizer, ou é a bunda das meninas que rebolam em cima dos palcos, ou só a cabeça do jogador de futebol. Na verdade, as duas coisas não tem nada dentro. Não só o futebol, a gente não tem esse problema só de jogadores de futebol, a gente tem um problema social, né? As pessoas também se posicionam pouco, as pessoas gostam de discutir pouco política. A gente vê uma diferença nos Estados Unidos, onde os atletas eles são formados, têm um diploma deles, eles se posicionam mais. Je crois pas qu'on puisse être complètement heureux, noyé na misère autour de nous, ou alors mis dans un cocon, un mexicato. O jogador de futebol profissional tem um compromisso com o cidadão. Ele não é isolado. Ele pode ter uma condição de vida material melhor num determinado momento, mas a maioria nem pode se esquecer das suas origens e nem deixar de se preocupar com o seu futuro também. Être une idole, ça n'empêche pas de regarder la réalité en face. Eu acho que todas as pessoas têm que participar das decisões das sociedades em que vivem. Esse sempre foi um sentimento que eu carreguei desde criança, porque em casa era assim, quer dizer, nós de alguma forma participávamos
mesmo com pesos diferentes, dependendo da idade e tal. Eles não têm obrigação de participar na realidade. Nós vivemos num país democrático. Você escolhe se você fala, participa ou não. Eles não têm essa obrigação. Mas eu vejo a importância que alguns deveriam ter, porque deveriam ter uma participação. Ivoiriens, Ivoiriennes, du Nord et du Sud, du Centre à l'Ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. É muito difícil pra mim, que fiz parte dessa classe, olhar tudo isso e falar assim, não tem um. Não é que são poucos, não é ninguém. Ninguém que se preocupa com nada, ninguém se preocupa com a situação política do país, com a situação social, com a corrupção no governo, mas com a corrupção na CBF. Mas se preocupar, o patrocinador tira o patrocínio. Exatamente, mas aí vem a personalidade. Problema seu se você não gosta. Eu tenho o meu pensamento, eu tenho a minha opinião. Eu quero participar disso. O cara não tem que ter uma importância dentro dele, ele não quer fazer uma história. Io penso che sia sbagliato che un calciatore non abbia un ideale, che possa essere di destra o di sinistra, secondo me non è importante, certo sarebbe meglio fosse di sinistra, però va bene anche di destra perché un calciatore abbia un ideale, un qualcosa in cui crede, e quando sento dire no, non mi interesso o no, non parlo di politica, mi arrabbio. Qual história que ele quer fazer? Só de fazer gol, de pôr brinquinho, tatuar o corpo todo e pintar o cabelo de amarelo? É essa a importância que o jogador de futebol quer que fique para a história? É isso que ele quer que fique para a história? E no Brasil a gente tem muitos jogadores jovens buscando uma autossuficiência, buscando conquistar coisas. Evidentemente que ainda tem muito medo, tem muito receio. Você tá na selva, aparece um leão, você tem ali uns 3 amigos. Primeiro você sobe na árvore e se esconde, depois você vê se dá para ajudar. Se é isso que ele quer que fique para a história, tudo bem, eu vou aceitar, quem sou eu para ir contra? Mas eu acho que tem que querer muito mais. Você pode muito mais. A importância do jogador de futebol, principalmente no Brasil, é muito maior do que eles acham que é. On peut se servir du football pour éduquer les gens, faire passer des idées de progrès en courant derrière un ballon, participer à la démocratie en marquant des buts, pour programme politique. Eles se limitam muito, eles podam muita coisa deles, eles se limitam simplesmente a tentar jogar futebol. Sou um menino novo, tenho 18 anos, mas a cobrança já é muito grande. Eu sei que eu tenho que melhorar muito ainda. Eu nunca fui direto assim, na verdade, para meus amigos eles sabiam com quem eu votaria ou não, mas eu deixava ali exposto a minha ideia de sociedade, né? Desde a base eles cobram de mim, pela expectativa, por ser atleta de seleção, então eu já tô acostumado. Alguns dias antes da eleição eu acabei até postando uma foto da Marielle, que representa essas conquistas que as mulheres estão tendo ao longo dos últimos anos. Uma mulher que saiu da favela, uma mulher negra que conquistou o que ela conquistou. E recebi até muitos xingamentos por isso, né? Não sei a imagem que as pessoas têm da Marielle, de uma pessoa que lutava por direitos, acabei recebendo. Então, às vezes, eu prefiro não me expor muito, porque as pessoas interpretam de forma errada. Por isso que eu sou a favor sempre do ele não. Nunca mais, plus jamais ça. Comme il ne faut entendu cette phrase, et comme il ne faut la bête est revenue. N'oubliez pas les leçons de l'histoire. A gente vive numa sociedade que cada um pensa diferente e hoje a gente tem essa oportunidade de se expor, como o Atlético Paranaense teve a oportunidade de entrar em campo com a camisa defendendo os ideais dele. O Paulo André pôde falar, eu não quero entrar, então eu achei grandioso, eu achei bacana, é a democracia. Pessoas famosas ou as pessoas pseudo-famosas, elas se acham no direito de não respeitar ninguém. Elas esperam que o mundo gire em torno delas. E na realidade não é assim, nas minhas relações eu não me sinto especial. Eu posso ser jogador, eu posso ter conquistado algumas coisas na vida, mas eu me relaciono com pessoas que também tiveram sucesso, que também conquistaram, que são admiráveis. Ou seja, o que eu sou diferente dessas pessoas? Não sou porra nenhuma. Então nada melhor do que tratar a expectativa do outro da melhor forma possível. Sou perfeito? Longe disso. Sou santo? Também não. Às vezes, quantos erros, quantas bobagens nós cometemos, quantas coisas infantis, e ainda se comete, ainda estamos para cometer. Mas tento ser correto nas vezes em que eu estou me relacionando com alguém. A gente estava perfilado para entrar em campo. O Henry, ele teve de uma simplicidade com a gente. Provavelmente ele estudou muito bem nosso time. O Sporting Kansas City, nosso time é um time muito ganhador nos Estados Unidos. O Henry teve o respeito de chegar em cada jogador antes do jogo e dar boa sorte no idioma de cada jogador. Ele sabia quem de cada nacionalidade. Falou o good luck para os americanos, chegou em mim, em outro brasileiro, desejou boa sorte em português. Aquilo ali foi de uma grande
grandiosidade, eu nunca vou esquecer o respeito que ele tem, né? O que ele conquistou, os títulos que ele conquistou, e ele chegar num jogo de uma MLS e estudar o nosso time dessa forma e ter esse respeito, foi magnífico. Às vezes a gente passa por certas situações que é tão desnecessária. 2 treinadores negros estarem se enfrentando na área técnica, depois de ter tido uma passagem como protagonistas dentro do campo. Não deveria chamar atenção, né, e ter uma repercussão grande, mas para mim essa é a prova, né, que existe o preconceito, porque chama atenção. Os grandes protagonistas do futebol são negros, a maioria que está dentro fazendo show é negro. Não é possível que esses caras que foram tão protagonistas dentro do campo não tenha um que possa depois virar treinador, virar gestor. Ainda novo, eu via clubes destinados só a negro e clube para branco. À medida que a gente tem mais de 50% da população negra e a proporcionalidade que se representa não é igual. Eu tive realmente alguns problemas até com torcedores pela maneira como eles nos tratam. Às vezes você é ofendido na rua ou em certos lugares que você vai em companhia de amigos ou até mesmo da sua namorada. Certas vezes você escuta coisas que não deve. Até algumas vezes tomei iniciativas de partir até para a briga. Se não há preconceito no Brasil, por que os negros têm um nível de escolaridade menor que o dos brancos? Por que a população carcerária, 70% dela é negra? Por que quem mais morre são os jovens negros no Brasil? Por que os menores salários entre brancos e negros são para os negros, entre as mulheres brancas e negras são para as negras? Por que entre as mulheres, quem mais morre são as mulheres negras? E isso acontece com vários jogadores dentro do nosso futebol. Às vezes os torcedores não se conformam com o tipo de vida que você leva, ou com o tipo de respostas que você dá, ou com o tipo de atitudes que você toma dentro do clube, e o torcedor passa a ter uma antipatia por você e às vezes até te ofende. Ou seja, eu vou entrar numa loja de chinelo e bermuda e camisa, ninguém vem me atender. Aí depois te reconhece, bom, aí tem cafezinho, tem água, tem isso. Então isso aí é muito ruim, cara. Uma pessoa, mesmo que ela é do time contrário, eu acho que o respeito ele tem que existir. Você pode muito bem xingar, você pode muito bem desejar o mal pro adversário de outra forma. Não de forma pejorativa, de forma preconceituosa, né? Você pode gritar pro goleiro, burro! Uma coisa normal. Mas agora, pra que gritar viado? Mais que a pessoa imitar macaco quando eu pegava na bola, como aconteceu na Libertadores, jogando pelo Cruzeiro, ou até lembro em Caxias, quando eu tava pelo Inter contra o Juventude. Mais do que isso, o maior preconceito, ele tá no olhar. Era muito mais forte do que a pessoa imitar de macaco. Era eu estar caminhando na rua, a pessoa botar a bolsa para um lado, atravessar a rua, porque achar que eu ia roubar ela. Tem uma lógica a torcida adversária gritar pro goleiro viado? Me explica. Há diversos tipos de preconceito. Nas conquistas pelas mulheres, por exemplo, hoje nós vemos mulheres no esporte como você, mas quantas mulheres negras tem comentando esporte? Se não há preconceito no Brasil, qual é a resposta que tem relacionado a isso? Uma maneira de deixar o negro lá embaixo, porque se você olhar um negro quando vence, ou é ladrão, ou é aquilo que eu não posso falar. Infelizmente, acontece isso na nossa sociedade. Nós vivemos um preconceito estrutural, institucionalizado. E, infelizmente, o racismo está vivo, que deveria já estar enterrado há muitos anos, muitos anos. O que mais me preocupa nesse momento é a repetição desse tipo de gesto e desse tipo de manifestações, né, que tem havido, principalmente em camadas preconceituosas, né? Essa tendência é muito preocupante, né? A ofensa, a injúria, ela é só o sintoma, né, dessa grande causa social que nós temos, porque a responsabilidade é de todos nós, mas a culpa desse atraso depois de 388 anos de escravidão é do Estado, porque é através dele que essas políticas públicas que nos últimos 15 anos resgataram a autoestima dessas populações que ao longo de muitos anos tiveram negados assistências básicas, elas estão sendo retiradas nesse momento. Assim, é uma coisa tão sem nexo, mas ainda bem que está acabando isso, as pessoas estão sendo multadas e estão sendo multadas, porque você pode xingar o goleiro, mas não, né? Não sei se um dirigente talvez bancaria isso hoje, porque vai ter uma pressão da torcida, né, da imprensa, aquilo vai virar manchete, mas eu acho que se um jogador ele se assume ali no elenco, ele vai ter esse acolhimento dos jogadores. Podem falar o que for, de nível de intelecto, disso, de aquilo, mas eu acho que o jogador ele respeita isso sim. Se um jogador ali se assumir
assumisse, ele teria esse Mas você não acha que o ambiente do jogador, do elenco, não é tão homofóbico quanto da torcida? A arquibancada não é reflexo da média da sociedade? Talvez, mas eu acho que a gente precisa de um cara que vai botar a cara dele à tapa pra ele se assumir. Depois que esse cara ele aparecer e todos ao redor ali verem que ele é um ótimo profissional igual a todo mundo, ele é igual a todos, e talvez eles não estejam convivendo com isso diariamente, e isso pra eles é uma coisa isolada. Mas no futebol ninguém é gay. Não existe um gay no futebol. Até porque é um machismo, né? É o certo preconceito da torcida, né? Hoje, infelizmente, a grande maioria, até que mudou um pouco mais, mas são homens que são apaixonados pelo futebol. Meu lindo, eu vou falar pra você. Dificilmente, se você contar aqui, talvez até eu erre, mas se você perguntar para as meninas que estão aqui, dificilmente elas têm aquela coisa assim, vou guardar o meu dinheirinho mensal para assistir o jogo de alguma equipe. My name is Hani. I'm Palestinian and Arab Christian woman from Bethlehem and I play football. Vão ter 2, 3, 4 aqui no máximo, eu acho. I have number 10. E os homens não. Às vezes eles tiram dinheiro de casa pra ir assistir o jogo. E aí, poxa, pra eles é uma afronta, porque futebol é porrada, é voadora, então eles acham que um gay não pode jogar futebol, porque senão ele vai virar a bunda pra bola, enfim. Qualquer outra profissão, seja o cara gay ou hétero, ele é respeitador. Porque se você tá numa academia, um exemplo, tem um vestiário, o cara é gay, o cara é respeitado, o cara vai tomar banho junto, nem por isso o cara vai malhar aqui, o cara vira do lado e fala, você sai daqui, viado. Fala, e por que no futebol tem isso? Eu também queria entender isso. E aí é toda uma construção histórica também. Porque, vamos pensar, por 40 anos fomos proibidas por lei. O futebol feminino passa a ser legal no Brasil a partir de 79 liberado. Essa modalidade é regulamentada em 83, eu nasci em 82, um dia depois daquele Brasil e Itália, que todo mundo fala até hoje. Falo que foi a minha primeira Copa do Mundo. Nasci apaixonada por futebol e não sabia daquela proibição, não sabia de nada e não entendia. É proibir você de amar alguma coisa, né? Porque se você ama o futebol feminino, eles vão te proibir por quê? We are the first girls that played football in Palestine. We were the ones who had the difficulties at the beginning. We were the ones who fight for the society to like girls playing football, and we did it. Não tem que proibir. Por que proibir? Se é uma coisa que a gente gosta. Yes, it was a fight. Meu pai não estava em casa trabalhando, minha mãe não estava em casa, então conseguia ir pra rua e jogar com os meninos. Mas meu pai foi o primeiro a falar que eu não podia jogar com 6 anos. We started together, step by step. We were only 3 girls, 4 girls playing football, and those 4 girls we brought from different areas. When we heard that they would like to play football, they were also like me, they have the same story or even worse. E com 6 anos eu me vejo na rua, apaixonada por futebol, querendo jogar futebol, e eu não vejo meninas, simplesmente não tem meninas. يعني البنات بفلسطين او بعرفش في الوطن العربي بشكل عام الثقافة العربية انه ما الرجال ما بيحبوا انه البنات تلعب فوتبول فيوم بدهم يرتبطوا في بنت تلعب فوتبول عندهم شوية تخوف بس في كم من بنت كسروا هذا الحاجز عندنا بفلسطين أختي أنا. And then we had to convince. Now the process started to convince the whole society that we want to play football and to go and represent Palestine in and out. Com 3 meses eu tenho uma foto de fralda com uma camiseta do Corinthians, com uma democracia corintiana. A Copa de 86 eu lembro bem já. 90 eu lembro de chorar a hora que saiu aquele gol do Canidia. Então tudo aquilo era muito legal. Mas você não pode jogar. I don't want my girl to run in public and people see her jumping. I don't want her to just be out with shorts and t-shirts. She should be covered and stay home. I don't want the guys to watch my daughter because we play in open area. I also want my girl to marry and have kids because this is a priority. Como assim eu não posso jogar? Eu posso torcer, eu posso tudo. E é tão legal que eu quero jogar. Por isso que eu falo, isso já vem dos antigos, proibir você de jogar o futebol feminino. The society is a patriarchal mentality. People think that women should only stay at homes, cook, marry early, serve their fathers, their brothers, and that's why it was difficult. Uma coisa bonita, agradável, é o esporte, não deixa de ser um esporte, deve ser para todos. Football is giving me freedom. A freedom I can't take it from my life here in Palestine. Behind of just playing football, behind just following the ball, I wanted to follow my dreams as well. I tried to be a full package to fight this world and to be a great example and just to show the others or girls or all around the world that nothing can stop you to go forward. Leave your daughters to decide on how they want to achieve their dreams. If they have the skills and if they have the talent, they can make a huge difference.
Quer dizer que por 40 anos não jogamos futebol? É claro que jogamos. Como é que essas pioneiras iam jogar futebol? De cabelo comprido? De brinco? De saia? Elas iam de meninos jogar num momento de proibição. Teve alguns vizinhos, essas coisas, que falaram pra minha mãe, até mesmo pra mim, ela é, além de preta, ela é Maria Macho, porque joga bola, essas coisas. Então, desde a infância, assim, eu já ouvi essas coisas e até hoje mesmo, assim, vai nos estádios, alguns soltam algumas coisas, assim. Vem a primeira seleção em 88 e um discurso de embelezamento. Ai, mas agora a gente precisa que o futebol seja feminino, essas meninas sejam femininas, você tem um cabelo comprido. Elas jogaram por 40 anos como meninos. E foi passado para todo mundo que o futebol era dos homens. E aí se atrela esse discurso de embelezamento, se atrela muito essa questão do lesbianismo, tem todo um contexto do Radar, que faz essa primeira seleção em 88, esse time, que o dono tinha uma boate, uma série de fatores, mas assim... Não pode deixar se abater, se abalar, porque hoje eu estou aqui não é à toa, por tudo que eu enfrentei, essas coisas assim. Eu acho que isso só me fortaleceu. Achar que em 2019 a menina vai ser lésbica ou não, porque ela joga futebol, a gente tem que voltar pra... Porque coloca criança pra jogar juntos, não tem nunca nada. Então, ninguém pra mim nasce racista, primeira coisa. Com meninos e meninas de 6, 7 anos. Menina pode jogar futebol? Pode. O menino fala não. Por que não? Ele não sabe por que ele tá falando que não pode. Significa que é uma escolha que a gente faz na fase educativa da criança, como não vira. Então, a gente tem a responsabilidade. E começa-se aí uma discussão a levantar que pra mim não aconteceu. Então meu pai só falou, não pode jogar futebol. E acabou. Esses casos que estão havendo agora de aumento de feminicídio, homofobia, os casos diretos de preconceito racial, como eu disse, é o sintoma, porque a estrutura social, ela é racista. Quando uma pessoa se apresenta para você e ela é heterossexual, ela não vira assim, prazer, meu nome é Fábio Porchat, eu sou heterossexual. Quando o cara fala assim, que é homossexual, já vira uma coisa banalizada. A pessoa vai se apresentar, a pessoa tem que se apresentar, oi, prazer, eu sou o Fábio Porchat, eu sou homossexual. Porque nós temos um sistema de crenças e regras que é estabelecido pelo poder. E o poder é o poder do Estado, das comunicações, é o poder da igreja. E quando esses poderes não enxergam ou não querem aceitar e assumir que o racismo existiu e que precisa haver uma correção nesse curso, muitas vezes dizem que nós estamos nos vitimando ou que há um racismo reverso. Sabendo a verdade é que 10 milhões de indivíduos foram escravizados. Mais de 25 gerações. Passou pelo Brasil colônia, pelo Império, e só mascarou no Brasil República. Concordo, você que foi um dos maiores goleiros que o Brasil já teve, uma carreira por mais brilhante pode ser destruída numa série de derrotas como aquela do Brasil lá em 90? Pode, dependendo da circunstância. Na maioria dos casos, muitas das vezes, ela causa o trauma e esse trauma pode ser a liquidação de uma carreira que muitas das vezes vai ser brilhante. Eu, até hoje, sofro na própria pele algumas injustiças, porque eu sou um sujeito que realizei no futebol, galguei quase todos os passos que um jogador de futebol pode galgar. No entanto, ainda sempre existe essa mancha e talvez jamais desapareça da minha carreira. Não é no futebol, é a sociedade. E aí talvez a diferença seja essa coragem de, por tudo que a gente já foi taxada todo esse tempo, meu amigo, esse com certeza não é o problema. Então talvez por isso que hoje as mulheres, as jogadoras, não tenham um problema de chegar e falar, olha, não falar nada, na verdade. Sim. E a gente precisa falar sobre isso. Nós precisamos sair da fase da negação. Nós negamos. Não fala sobre isso, porque não existe racismo no Brasil em cima do mito da democracia racial. Negar e silenciar é confirmar o racismo. A minha posição que eu ocupo hoje como negro na elite do futebol brasileiro é para confirmar isso. O maior preconceito que eu senti não foi de injúria racial. Eu sinto que é preconceito quando eu vou no restaurante só tem eu de negro. Na faculdade que eu fiz só tinha eu de negro. Isso é a prova para mim. Mas mesmo assim, rapidamente quando a gente fala disso, ainda tentam dizer não há racismo, tá vendo? Você tá aqui. Você é a prova de que ele tá aqui. Não, é só a prova de que é racismo porque eu estou aqui. Todo tem seu tempo, né? A América também esperou não sei quantos anos para ter a primeira presidente negra. Então, tem que dar tempo a tempo. O Brasil é um país jovem. E racismo tem por um mundo. Não é Brasil, tem por um mundo. E o Brasil faz parte do mundo. A história do mundo traz essas mesmas coisas por qualquer lugar. Então, acho que é paciência, educação, troca de culturas, nas escolas, investir muito nas escolas, né, para fazer viagens também. Contra o racismo ou qualquer tipo de preconceito,
tem que saber respeitar as pessoas. Boa. Isso é o mais importante. O manifesto da Marta, ela realmente acordou muitas pessoas. Quando eu faço manifesto pedindo por igualdade, é porque está muito abaixo daquilo que a gente merece. É uma campanha por equidade, né? Muito mais do que igualdade, por equidade. Eu não estou pedindo igualdade, como muitos acharam assim, ela quer ganhar como um Cristiano Ronaldo da vida, um Messi da vida, não. E ela fala ali, então não vou fechar com Adidas, não vou fechar com Puma, não vou fechar com Nike, porque o que estão me oferecendo para eu ser a garota propaganda dessas marcas, para eu ter essa chuteira, é irrisório perto do que se paga para um garoto propaganda homem das mesmas marcas, seja ele o Messi na Adidas, seja ele o Cristiano Ronaldo, o Neymar na Nike. Então ela levanta essa bola, como a jogadora da Noruega, a Ana, não está jogando a Copa. A norueguesa, ela não foi pra Copa, porque ela fala assim, não, eu não aceito, eu não vou vestir a camisa do meu país, porque eu não concordo, tem coisa errada. A seleção americana está processando a seleção americana. A seleção feminina americana está processando a seleção americana por uma questão de igualdade. Você tem que ser reconhecida conforme aquilo que você desempenha. Uma médica e um médico, a gerente do banco e o gerente do banco. O futebol, ele extrapola algumas coisas. O que você tem a dizer contra o futebol? Contra o futebol, nada. Tem a dizer muito contra quem dirige o futebol no Brasil, em particular. Você acha que eu ia conviver com o Ricardo Teixeira, com o Nussmann, da forma como foi feito até hoje? Eu vou para um enfrentamento. Almir, o Pernambuquinho, em suas memórias, publicadas no final de 73, denunciou os dirigentes que apoiaram suas brigas em campo, subornaram juízes e aplicaram doping em jogadores. E explicava, há épocas em que se vive apenas do bicho das vitórias, e cada jogo tem que ser travado como uma guerra, porque dele depende a subsistência da família, o pagamento da prestação e de um apartamento, a boa roupa, o automóvel, o conforto. Se o ladrão de copo, arrombador daqueles que botam paninho assim, aqueles que tinham, é da hora da saudade, né? Consegue abrir o cofre de um clube, não tem nenhuma opção. Então é impossível roubar o futebol. Muita gente enriqueceu indiretamente, sim, à custa do futebol. O diretor faz o papel dele, o dirigente, o presidente, o vice-presidente, o diretor do departamento profissional. Ele faz o papel de dirigente. E se você não procurar prevalecer os seus direitos, evidentemente eles tomam conta da situação. Nós temos que limpar a área em relação a todas as estruturas dirigentes nacionais, porque, na verdade, a maior parte, a imensa maioria delas, serve como uma forma de exploração de espaços de determinadas famílias, determinadas pessoas. Praticamente todos se apoderam daquilo e permanecem durante décadas, sem nenhum controle. São estruturas que geram recursos, muitos deles de somas absurdas, e que não tem controle nenhum, nem dos clubes filiados, muito menos do Estado. A Globo é que comanda. Por exemplo, a gente joga bola 10 horas da noite. Pra eu que vou jogar, é ruim. Eu tenho que ficar no hotel o dia inteiro esperando um jogo 10 horas da noite. Já é ruim, mas porra, eu tô num hotel, confortável, tranquilão, na boa, vou só jogar. 90 minutos vai acabar o jogo, vou tomar meu banho, alguém da minha família vai me pegar, eu vou pra casa. Agora, eu fico pensando em num torcedor do clube, como já acontecia comigo, o cara sair de casa, do trabalho dele, pra chegar no estádio às 10 horas da noite, assistir um jogo. O jogo vai acabar meia-noite, o cara voltar pra casa, o cara ter que acordar às 7 horas da manhã no outro dia. Isso é desumano. Por isso que o estádio esvazia, não tem como. Porque não adianta, a gente sabe que a Globo trabalha com a novela. Eu brinco aqui com os caras, o jogo de quarta-feira é depois do último beijo da novela. Deu o beijo da novela, vai começar o jogo. Entra lá o narrador, quem estiver trabalhando no dia, chama e tal, e vamos embora. Já acabou já a era da gente sentar no sofá, da televisão colocar pra gente assistir. Já acabou isso, de ficar sentado ali e ficarem jogando coisas pra você que você não tem o mínimo interesse, quase que obrigar a gente a assistir o que eles querem. Eu acho que a gente já tá no século XXI, acho que a gente tem todo o direito de falar, eu quero assistir isso agora, não, eu paro, eu quero assistir isso depois. A CBF cuida da seleção brasileira. A seleção brasileira evoluiu muito em termos de patrocínio, de dinheiro, essa coisa toda que a gente sabe. Para os clubes brasileiros é só uma sala de reuniões. A própria CBF não dá apoio, os clubes. A gente depende da CBF para os clubes também investir no futebol feminino. E isso a gente nunca teve, nunca mesmo. A CBF tá lá como um salão de reuniões. Agora, em termos de futebol, de crescimento, de comando realmente, quem tem é a Rede Globo. Eu nem conhecia a CBF nessa época, porque pra gente não tinha apoio nenhum de CBF. Não chegava nada, pra mim não mudou em nada. Eu peguei muita gente ainda da primeira geração, porque comecei a jogar com 15 anos, que não tinha categoria de base, então é outra coisa que a gente precisa falar, é da categoria de base. A modalidade começou de cima pra baixo, a pirâmide totalmente invertida. E quando eu comecei a jogar, eu jogava descalço, porque nem dinheiro pra comprar um tênis ou algo parecido eu não tinha. Nessa época era difícil pra gente, porque nós saímos daqui pra jogar na China, a gente não tinha nada.
Nós fomos convidadas para ir para lá. Fomos, a gente tinha que se virar ali. Para conseguir algo, a gente tinha que vender uma camisa mesmo, às vezes, do Radar. O Eurico fez um monte de camisa do Radar com o nosso nome atrás para poder pagar pra gente ter um hotel pra gente ficar. Ele dava uma cota de dinheiro pra gente, ficava com a outra cota pra, às vezes, pagar o hotel, pagar alguma coisa pra gente comer. Pô, a gente saía vendendo as camisas nos jogos, senão a gente não conseguia ficar no hotel, porque a gente não tinha apoio de ninguém, CBF de ninguém. Quando eu joguei na seleção, se eu usava uma chuteira, você tinha que devolver a chuteira. Se eu usava um top, você tinha que devolver o top pra outra pessoa usar. Isso é um absurdo. Pra você ver que é difícil, porque a gente ia pedir uma chuteira, não tinha. A gente tinha que levar chuteira nossa. O masculino tem 5, 6 chuteiras e a gente nada. Teve um jogador da seleção, até eles sabiam da nossa dificuldade, eles levaram um saco de chuteira pra gente. Ia pra seleção, deixava o clube. Na época eu tava jogando até no Corinthians. A gente indo pra seleção, servindo o nosso país, o nosso clube não queria pagar o nosso salário. Eles não pagam o nosso salário. Aí depende de diária da seleção. E a gente não achava justo isso. A gente reivindicava, mas eles falavam não, a gente tinha que jogar, porque é o nosso país. Eles não veem isso. A gente amava o futebol feminino, eu amava. A gente quer coisa pra gente. Se eu amo uma coisa, por que eu não vou fazer? Por causa de dinheiro? Não, eu prefiro fazer o que eu amo. A gente pedia uma camisa pro roupeiro nosso, Paulo Dutra, nada. Não tem camisa. E o roupeiro só vendendo camisa nossa, só vendendo. Tá certo. Não vou citar nome, né, porque hoje não tem como. Mas da Maranhão eu posso falar. Da outra pessoa eu não posso falar, não. Aí outra pessoa, arrumei a chave aí, arrumei a chave. No terceiro andar, filho, começamos a escalar, ó. Abrimos o quarto do roupeiro. Meu Deus do céu, aqueles baús cheios de camisa, eu juro pra você. Com o nome e tudo das meninas, só eu peguei as 20 camisas da seleção. Peguei umas 4 da Jatobá, peguei a da Formiga. Obrigado. Aí tinha menina que tava com medo. Falou, não vou. Falei, então tá bom. Depois quando vi aquele bolo de camisa em cima da cama, não, me dá uma. Ele só fazia assim, ó, pode pegar, é tudo nosso. Pegamos camisa, pegamos bola, pegamos tudo. E eles não deram falta porque eles mesmos estavam roubando, eles iam falar, pô, acho que vai ver, foi eu que peguei. Mas a gente tá falando com o Zenon lá em Campinas, e ele falou que do brasileiro de 78 o valor equivalente a uma bicicleta. Falou, dá pra comprar uma bicicleta que a gente ganhou. Como é que foi essa premiação de 2004? Ai, meu lindo, eu vou falar pra você. O masculino tem tudo, o feminino não tem nada. Fala pra mim, deram o que pra gente? Se pra eles deram a bicicleta, imagine pra gente. Ainda descontaram um dinheiro monstro da gente. Eu falei, pelo amor de Deus. Fizeram a gente assinar lá um monte de papel, a gente tudo bobo, né? Assinamos e imposto não sei do que, imposto disso, imposto daquilo. Aí quando você foi ver, já era o Zenon que foi feliz ainda. Existe esse desconforto, e aí não é só na CBF, é no clube, é na cadeia futebol, de que esse futebol feminino vai competir com o futebol masculino, seja uma ameaça ao futebol masculino. E ao longo dos tempos, antes você usava o futebol feminino, mesmo nos momentos de Copa do Mundo feminina, para de alguma forma atacar o masculino. Então, você tem uma cadeia que nunca cobre o futebol feminino e que nesses momentos acabava usando o feminino para atacar o masculino. Isso atrapalha muito, emperra, faz com que a gente chegue um pouquinho mais tarde, a gente demora para caminhar, porque tem essa preocupação de que o feminino tá, na verdade, tirando o espaço do masculino, ou ele é um concorrente. Gente, é futebol. Nós somos apaixonados por futebol. E talvez isso acaba se refletindo voluntariamente, involuntariamente, quem eu trago para dar o treino, quem eu trago para planejar, quem eu trago para cuidar desse futebol feminino, desse desenvolvimento. E aí isso não tem o que fazer. Então vai ser assim, a Aline e o Marco são 2 diretores, são competentes iguais. A Aline ser mulher, essa relação, esse feeling, esse olhar é diferente. Tem uma conexão diferente. Eu acho que isso pode ser o ponto crucial de uma seleção feminina americana que chega numa final com uma técnica mulher, de uma seleção sueca, de uma seleção francesa. Tem alguma essência ali diferente que isso não vai ter como, em 2 cargos iguais, o homem e a mulher entregarem a mesma coisa. A evolução não foi muita, tanto que não foi porque tiraram um treinador, colocaram a Emily, depois voltou o treinador. Em pouco tempo, isso que é a mudança pro futebol feminino, pra mim não é. Poxa, Emily, você trabalha demais, relaxa mais. Eu ouvi muitas vezes isso do nosso coordenador, Marco Aurélio Cunha, que a gente trabalhava demais. Não consigo. Se eu tô em um período de 9 dias, que era a convocação, eu só tenho esses 9 dias com elas, a gente precisa trabalhar dentro de uma realidade que a parte da fisiologia passa pra nós. Nossos treinos dava mais ou menos 40, 50 minutos. No total dava 1h20. Tá tudo dentro do planejado, dentro do que é a realidade.
realidade do futebol. Só que a gente queria bater um papo com elas depois da janta, mostrar um jogo que nós tivemos com a seleção americana, japonesa, ou sei lá o quê. A gente queria mostrar os pontos fortes, pontos fracos. É o nosso dever ali dentro. Não é chegar depois da janta e ir passear para cassino, para o bar tomar uma gelada. A gente não queria isso. E a gente sabe que isso acontecia e que vai voltar a acontecer. Isso deixa a gente muito triste. Tem a ver com descaso. Porque na seleção feminina eu posso tirar um técnico e colocar uma outra técnica e voltar esse técnico. Aqui acho que cabe essa comparação. Tiramos o Dunga, traz o Tite e volta o Dunga. Não ia acontecer nunca. Por que no feminino se permite acontecer? Porque ninguém tá cobrando. Quem que acompanhou? Esse descaso, essa coisa do aqui eu posso fazer um pouco de tudo e ninguém se preocupa, ninguém cobra. E isso é uma coisa que a gente quer que mude. A gente fez tudo correto, trabalhou do jeito que a gente acreditava que tinha que ser e acabou sendo taxado por errado, né? A gente quer ser cobrada pelo que tá fazendo bem feito e pelo que não tá sendo bem feito. A gente quer ser cobrada, mas hoje não é o que acontece. A nossa seleção sub-17, que é talentosíssima, foi eliminada o ano passado na primeira fase da Copa do Mundo. A gente não tem técnico e nunca mais teve convocação. A seleção sub-20 é a mesma coisa. Talentosíssima, foi eliminada na primeira fase da Copa do Mundo. A gente não tem técnico, nunca mais teve convocação e ninguém tá cobrando isso. Qual é a coerência para que isso aconteça? Até hoje eu não sei se eu fiquei triste com a demissão ou contente, mas nesse meio tempo eu fui a cobaia do momento. Então a FIFA obrigou, a ideia deles era vamos trazer, mostrar para a FIFA que nós trouxemos, vamos mostrar que não deu certo e a gente volta de novo com o que estava. Mas a CBF não sabe o bem que ela me fez. Querendo ou não, é um currículo, querendo ou não, eu consegui junto com a comissão mostrar o nosso trabalho e para as atletas. Então assim, foi muito mais positivo para mim do que negativo. Isso no Brasil, na Europa... É muita diferença do Brasil, Estados Unidos, Japão, qualquer um. Você chega já no vestiário, as camisas tudo certinho, os calção tudo bonitinho. Nossa Senhora. Sempre na liga era 2 estrangeiras que podiam jogar. Jogou a Cici, a Kátia também no time. No meu da Pretinha a gente tá jogando no Washington Freedom. A diferença é que a primeira liga, o primeiro jogo nosso em Washington, deu mais ou menos mais 75 mil pessoas. Nossa camisa era cheia de patrocínio, tinha tudo. E hoje em dia, as meninas elas têm mais apoio. Até porque elas estão fora, o treinamento lá é diferente. O treinamento é a alma de qualquer esporte, é o aprimoramento de qualquer esporte. Un enfant, c'est une pierre brute. Après arrive le sculpteur, et c'est lui qui façonne l'enfant. As meninas lá fora, elas têm um valor, elas já chegam aqui na seleção pra jogar totalmente com outra cabeça, outro mundo. É pra acabar mesmo, quebrar essa barreira de preconceito. Contra o racismo ou qualquer tipo de preconceito. Eu acho que aos poucos nós estamos acabando com isso. Porque tem gente que diz, o futebol feminino é chato, é fraco. É chato pra quem não gosta, quem ama mesmo futebol, não é chato. Até quando eu jogava no Corinthians, a torcida do Corinthians todinha ia ver os jogos nossos do feminino, todinha. Era apoio total, muito. Tanto que a gente se destacava tanto, lá no Museu do Futebol tem foto minha, tem estátua minha. A federação mesmo, eu cheguei em 2016, a gente só tinha um campeonato, que era o campeonato adulto, o presidente fala, a gente precisa de um campeonato de base. Será que dá? Será que não dá? Fizemos lá, primeira edição do Sub-17 feminino em 2017. 17 clubes. Não tinha clube ou não tinha competição? Não tinha competição. Ah, não tem demanda pro futebol feminino. Pela primeira vez estamos fazendo esse ano uma peneira para que os clubes que vão disputar o Sub-17 possam ter mais opções de meninas. Essas meninas saibam que tenham outros times além dos grandes. 424 inscrições. Não tem demanda? Ou o clube precisa falar, eu vou ter uma categoria Sub-17? Não pode parar por aqui essa visibilidade, muito pelo contrário. Temos que aproveitar esse feito agora. Elas não vão morrer até a Olimpíada. Elas não vão entrar num lugar e vão se trancar. O que elas fazem nesse período? Vive, come, se alimenta? O que elas fazem? Agora mesmo que a gente tem que dar mais ainda apoio ao futebol feminino no nosso país. E aí é a cobrança essas empresas todas, essas marcas que estão apoiando, que estão, ok, é Copa, mas não acaba. A gente quer essa mesma cobertura. Essa mídia que agora está fazendo toda essa cobertura, por favor, a gente não vai morrer no final da Copa. A gente precisa aproveitar isso para a melhoria do futebol feminino, para o crescimento do futebol feminino, que todas nós possamos dar continuidade a isso, que essas meninas que hoje faz parte da seleção, tantas outras que sonham estar na seleção, que elas continuem lutando, mas ao mesmo tempo trabalhando para melhorias. Nós alugamos uma van, nós é o time do SAAD, saímos de Águas de Lindóia e fomos para Brasília para tentar conversar com o Lula. Nós fomos reivindicar um Bolsa Atleta pra gente, para as meninas que jogam futebol, para todo o Brasil, e conseguimos um Bolsa Atleta. Depois de uma luta conseguimos, ele nos recebeu, o maior carinho, tirou foto com a gente, que até hoje a gente
tem o Bolsa Atleta através do Lula, que ajudou e muito o futebol feminino. E não por ele ser também corintiano, porque também ele ama o futebol feminino. Ele, a presidente Dilma, foi excelente. E quem vai para a seleção olímpica tem praticamente 3 anos do Bolsa Atleta para a gente poder sobreviver e ter um empenho no esporte. Quando eu saí de 2004 da seleção, eu consegui receber o Bolsa Atleta durante 3 anos. Pô, a gente do futebol feminino, a gente não tem aposentadoria. A gente não consegue se aposentar. Eu acho isso também errado. Eles tinham que ver essas coisas pra gente. E o Bolsa Atleta é pra isso, pra gente se manter, pra gente ir pegar um ônibus ou colocar gasolina no carro, pra gente ir pro nosso clube para poder jogar bola. Pode perguntar para qualquer jogadora. Nos ajuda muito esse Bolsa Atleta através do Lula que nós conseguimos isso. E é óbvio que essa história, eu cheguei na seleção, eu já ouvi essa história, tem que ganhar para mudar as coisas, tem que ganhar para ser melhor e tal. Tem sempre que ganhar, mas também tem que valorizar e tem que apoiar e tem que estruturar. Não adianta querer esperar que ganhe para depois fazer isso. Uma coisa leva a outra e que isso aconteça mesmo, realmente. E quando a gente estava disputando as Olimpíadas, não, porque se a gente ganhar a medalha, tudo vai mudar no Brasil, vai não sei o que, vai não sei o que. Eu falei, pô, então vamos embora, vamos ver o que vai acontecer com a gente. Já estamos aqui, o excelente treinador também que a gente estava, ganhamos a medalha de prata, chegamos aqui, foi um alvoroço danado, acabou. Foi que a gente precisa chorar no começo para sorrir no fim, é se dedicar, é estar pronta para o desafio quando ele chegar. E isso não vem 2 meses antes, 3 meses antes, ele vem 1 ano antes para que a gente possa estar preparada. A Copa do Mundo está acabando agora para o Brasil, mas que a gente leve esse legado como positivo e dê continuidade, porque ano que vem já é Olimpíada. Tem muita menina que já tá parando, depois dessa Copa, dessa Olimpíada, muita gente vai parar, que tá se preparando, que tá se capacitando, que quer assumir um cargo de gestão, de coordenação, de técnica, de preparação física, de jornalista. Será que eu vou ter esse espaço? E aí resta saber se a gente vai ter oportunidade, se os clubes vão abrir as portas, vão dar o espaço. Essa geração precisa muito colocar isso na cabeça, porque não vai existir uma formiga pro resto da vida, não vai existir uma Marta, uma Cristiane. Cada vez nós temos o prazer de ver cada vez mais meninas vindo jogar com a gente. Isso é uma alegria muito grande. E a gente precisa disso para essa chama se manter acesa. Será que na granja tem uma foto das jogadoras antigas? Ou será que elas que já foram para a seleção, treinadora, falaram para a seleção da gente, da geração antiga? Ou no quarto de cada uma que é da seleção, tem uma foto nossa ali? Quem vai lembrar? Elas têm que fazer isso também. Elas têm que lembrar da gente, porque elas também já foram jogadoras. Assim como eu cheguei e tenho essa preocupação de numa final de campeonato, de uma cerimônia de premiação, convidar a Roseli para ser homenageada, para entregar um troféu, essa turma... É um time massa, nunca vi um time daquele não. É a gente que vai resgatar elas, porque somos nós que conhecemos a história delas. Os Estados Unidos veio jogar aqui, nós nunca tínhamos ganhado dos Estados Unidos, no Canindé, ganhamos de 1-0, aí eu fiz o gol. Porque esperar que às vezes esse presidente do clube, o presidente da federação, o presidente da confederação vai ter um insight de, olha, vamos agregar... A medalha de prata que pra mim foi excelente. 2004, né? Pô, amei, amo até hoje, nunca vou esquecer esse momento que eu vivi. Por isso que é importante chegar lá, porque somos nós que vamos falar, olha, vamos trazer as pioneiras aqui, vamos homenageá-las, elas nunca no Campeonato Paulista que elas jogaram, tiveram essa oportunidade de ter uma cerimônia de premiação, então vamos trazer elas aqui, porque essas meninas só estão jogando porque ela, Roseli, exato, artilheira, uma das maiores jogadoras, atacantes da história desse país, jogou, então... É bom, minha família lembra, eu gostaria que todo mundo lembrasse, mas sim, não tem como. Cabe a gente resgatar. Quem tem que fazer isso é a gente que tá ali no futebol feminino. Você disse há 5 anos na França, o Brasil estava capitalista demais, querendo pegar o trem do primeiro mundo, mas que a maioria dos brasileiros não podia entrar nesse trem. Eu espero que tenha um outro trem chegando, que esse aí descarrilhe, que saia, que chegue um outro trem onde caiba mais gente. E esse comentário, justamente nessa experiência que eu tive na vivência ali na Europa, de todas as conquistas sociais que a França passou, né, toda a história dela. Você sai de um bairro que não tem nada, você vai pra fora, você fica bobo. Eu chego na Europa, tem um tal de um sindicato de atletas franceses que vai no clube, visita, faz algumas perguntas e pede pra você assinar um papel lá pra você doar um valor pra eles poderem existir. E eu acho tudo aquilo uma babaquice. Não tô aqui, não sou desse país, não quero que você se dane. E vai no segundo ano e eles voltam lá. E aí eles fazem uma pesquisa. Os clubes queriam jogar no Natal e Ano Novo, como acontece na Inglaterra, porque era uma chance de aumentar a receita dos clubes. Então o sindicato vai dentro dos clubes e pergunta: o que vocês acham disso? Vocês querem jogar ou não? E aí tem uma votação, a maioria dos jogadores determina que não quer jogar Natal e Ano Novo, prefere continuar não jogando. Tem uma reunião na Federação Francesa e nessa
nessa noite eu recebo uma mensagem de comemoração, champanhe, né, francês comemorando. Nós defendemos os direitos da maioria dos atletas e não foi autorizado o campeonato nessas datas de final de ano. Nós vencemos. E aquilo me deu um estalo. Puta que pariu, eu nunca tinha visto isso. Não sabia que funcionava. Terceiro ano eu tô lá e vou contribuir com esses caras. Porque eles trabalharam, eles mostraram pra que eles servem. Você olhando pro Brasil que quer pegar o trem do primeiro mundo sem ter passado por conquistas sociais, sem ter respeito, né? Sem ter direitos mínimos garantidos, né? Me custa caro realmente procurar os meus direitos. Não só a mim, como também a quem procura os direitos. Como é que você pode? Eu vou criando ideias na minha cabeça. O futebol ele tem que cada vez mais... O trabalhador ele precisa ter acesso às crianças do ensino público. Tinha que estar em todos os jogos, deveriam, né? São crianças apaixonadas que se espelham, querem um dia ser um jogador de futebol, mas não é isso que está acontecendo. É um meio cada vez mais elitizado. Poucos têm dinheiro para ir aos jogos. Non puoi capire le emozioni di un tifoso, non puoi capire il sacrificio di un tifoso a seguire la squadra, a fare soldi per l'abbonamento. Quindi mi sentivo porta-voce di una tifoseria, porta-voce di una città. A elite brasileira ela tem dinheiro para fazer o que ela quiser no final de semana, para fazer o esporte que ela quiser, para ter o entretenimento que quiser, mas muitas famílias pegam um dinheiro de um salário baixíssimo para ir para um jogo de futebol. Acho que tem que ter um espaço maior. Um cafezinho tá 3 mil pratas. Toma cuidado que o Rio de Janeiro, se perde um ponto, o nego tá matando, né? Lógico, eu devo ser vilão mesmo. Quem está dirigindo olha mais para quem paga, vai cuidar desse preço desse ingresso. Se olha menos o preço desse ingresso, vai estar mais livre. Isso já é uma forma de repressão ao jogo, das divisões do estádio também, né? Bancada geral, cadeira numerada. Ainda mais eu que fui criado indo ao Maracanã, tendo uma geral na época pagando R$2, R$3. Hoje você vai a um estádio e você paga R$150. É política envolvida nisso, né? Você está gourmetizando o futebol, uma coisa que é do povo. Tá virando um esporte elitizado. O futebol não é isso. Os impostos que nós pagamos no Rio, efetivamente, eles são escorchantes em função do salário que nós ganhamos. Isso daqui não é pressão não, jogar com 10, 30 mil não é pressão não, porque é o que a gente gosta de fazer. Pressão é um pai de família sair de casa às 7 horas da manhã e não saber que você vai voltar com alimento para os seus filhos. Isso daí é pressão. Hoje em dia nós podemos recolher a cabeça da forca e tirarmos a cabeça da paulada. Isso é, recorrendo aos nossos direitos, não deixando que nos marginalizem. O termo é esse, nos marginalizam, mas nós estamos saindo de uma marginalização. Outro dia também eu entrei no Parque de France, lá no Parque do Hotel antigo. Hoje é o estádio de Paris, para ver a final, era o Paris Saint-Germain contra Saint-Étienne. Cheguei lá e era Evian contra Caloi. Eu custei a saber qual era o Paris Saint-Germain, qual era. O futebol, o esporte total, necessita dos mecenas, necessita da ajuda desses homens, necessita da ajuda da empresa industrial, comercial, bancária, ou qual seja. Mas eu creio que a excessiva comercialização está a prejudicar demais. Esse predomínio do pensamento neoliberal, um relacionamento humano e de trabalho, é uma coisa perversa. Como é que é ter nascido num país com tantas dificuldades? Você saiu de lá com que idade? Quando eu nasci não tinha dificuldade nenhuma, era um país maravilha, né? A gente vivia em um regime socialista, né? O Partido Comunista foi uma ideia que só podia ter surgido quando surgiu o pensamento socialista. Todo mundo bem, todo mundo trabalhando, tem trabalho, tem salário. E na época na minha infância, foi muito bacana porque a gente vivia num país socialista, então o esporte estava presente, tinha tudo. No decorrer da minha vida eu já vi o avanço do socialismo. E era uma época muito bonita, muito rica em todas essas coisas. A gente jogava futebol na rua o tempo todo, todos os esportes, nas escolas. O que eu quero mais, a coisa que eu mais amo, é o socialismo. Que eu conheço, os países socialistas, são pobres, alguns, têm grandes dificuldades, outros, mas eles não conhecem nem crise, nem miséria. Ninguém precisa pensar nos filhos, o futuro dos filhos está garantido. Eu, por exemplo, ao mesmo tempo praticava na escola, todo dia você tinha um dia futebol, outro basquete, outro handball, vôlei, tiro à meta, o ping-pong, xadrez e competia em tudo. Tanto que eu posso dizer que sei jogar todos os esportes, tanto o basquete, muito bem. E o futebol era a primeira paixão e fica isso. E depois da escola você fica na rua, e a gente tinha aqueles times rua contra rua jogando, né? Que eu moro nessa rua, você na outra, vamos bater a bola, ver de quem é a rua melhor. E competíamos muito, chegava em casa e mamãe pegava assim, com toda a roupa, jogava na banheira. Eu hoje sempre faço um desafio quando eu faço um papo, tá um grupo assim, pode estar até cheio de industriais, até cheio de paulistas, industriais paulistas. Vamos supor que se chegasse numa grande ilha, tem homens, mulheres e tal, está dividido. Aí chega lá, tem que se estabelecer uma sociedade. Que tipo de sociedade você ia estabelecer? Não, eu sou o presidente da Fiesp. Ali eu vou fazer um banco. O outro que é fazendeiro diz, ali aquele campo é meu. Não há condição de um grupo
se perder numa floresta, no mar, onde seja, e não adotar uma forma socialista na maneira de viver, de ter alimentos, de se defender, de se proteger da intempérie, etc, etc. O pensamento socialista já existe. A consciência do mundo, o pensamento social já existe. É claro que ele não é, de forma política, organizado só na metade do mundo. Veja bem, só na metade. Há 50 anos atrás não era nem um décimo. Atualmente é um pouquinho mais da metade. Daqui um pouquinho mais. E isso deveria voltar aqui nas comunidades. Perdão, Isso. Vou ter que te interromper, perdão. Vou voltar ao estúdio. Muito obrigada pela participação no Redação. Rob Porto. Aí, quanto ao Fidel, barbudinho e tal, aquela turma, ele era revolucionário, mas um cara educado. Jogava bola, ele jogava no Astúrias. Até ele me deu uma fotografia de quando ele jogava de back central no Astúrias. Eu queria arrumar um time para ele jogar. Eu me emprestei pro Esporte, pra Gazeta. Perdi essa fotografia, mas eu escrevi pro Fidel Castro, ele vai me mandar uma cópia da fotografia. O Partido Comunista foi fundado em 1922. Nós estamos em 86. Só teve de legalidade 1 ano e meio e agora essa fumacinha. Para você ter uma ideia, o Partido Comunista chegou a ter no Rio de Janeiro mais da metade dos votos. Chegou a ter mais de 500 mil membros registrados. O time se chamava Astúrias, ele era back central. Tipo mais ou menos assim, não sei se você lembra do Og Moreira. Alto, cabeceava bem, meio durão, né? Durão com o Matheus, mas o coração dele é desse tamanho. Que ele tinha muita personalidade e um coração desse tamanho. É um cara extraordinário, extraordinário. Eu conheci gente tão boa, tão pura, tão limpa, tão capaz de sacrifícios. Tem safado também, sai de baixo. Comunista safado, sai de baixo. Não dura, não, mas sai de baixo. Será que os pais do Stanley Mota quiseram homenagear o Joseph Stalin, o sanguinário ditador? Peraí, sanguinário. Peraí, cuidado. É um fato. Cuidado, é um fato por quê? Como por quê? História. História de quê? Da humanidade. Livros, história, registro, dados. Do qual você refere? Da humanidade. Joseph Stalin. Sim, mas... Quase 3 décadas governou a União Soviética. Governou a União Soviética. Segunda Guerra Mundial. Gente. Isso eram guerras. Internamente, a oposição dizimou a oposição dentro da União Soviética. Foi um líder comunista e dirigiu... De 27 a 53. De 25 alguma coisa a 53. Sanguinário, um dos mais cruéis ditadores da história da humanidade. Você é capaz de pegar uma arma nesse arsenal para fazer alguma coisa para melhorar o seu país? Para fazer melhorar, talvez não seria esse o caminho, mas com certeza tentaria. Eu sou totalmente contra o terrorismo. Acho o terrorismo um crime bárbaro. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut plus ça. Il y a des Maliens, des BT et même des Djoula. On n'est pas xénophobe, on est trop gentil. O terrorismo só é válido quando for para defender o seu próprio país. Suponhamos que algum país invada o Brasil. Então o terrorismo contra o invasor é válido. Vale tudo contra o invasor. Des chars contre des enfants, des pierres contre des blindés, des balles dans les murs de l'église de la Nativité. Quand l'oppression s'installe, il faut l'appeler par son nom. Quand l'autre vous écrase, vous ne pouvez pas l'accepter. Agora, esse terrorismo monstruoso, absurdo, que muitas vezes mata inocentes e não inocentes, esse não. Intérieurement, on voulait que ça cesse, quoi, tous ces trucs-là. Je veux dire, tu vas jouer un match avec et t'es entouré de lance-roquettes. Je veux dire, tu joues, mais t'as des lance-roquettes autour de toi. Voilà, on voulait retourner jouer dans un climat plus apaisé. Mire sino lo que pasa en Bolivia, donde volvimos en esta democracia que se ha debilitado. Imagínese yo que lo que más deseo es no volver a un lugar de persecución que viví en mi infancia. C'était une forme de survie, un temps de rupture avec un environnement par ailleurs véritablement infernal. Moi, ça me gêne un petit peu ce qu'ils vont dans la... Ça me gêne pas, mais aujourd'hui je pense que c'était important de le défendre. Mais aujourd'hui aller dans la rue, c'est quoi? Aujourd'hui aller manifester dans la rue, c'est quoi? Ils te retournent le truc contre toi. Aujourd'hui c'est plus comme ça, quand il faut faire des choses, quoi. Tu parler da revolução, on va prendre les armes, on va pas prendre des machins, on va pas aller tuer des gens. É uma coisa que também me preocupa, não sou essa imagem que parece, assim, de tão bom. Eu sou uma pessoa tranquila por temperamento, passo mais uma imagem de o bom, calmo, tranquilo, que parece uma coisa sempre estável. Não é sempre assim e nem quero ser assim. Minha família, por incrível que pareça, sou o único que saiu com fama de valentão, de brigão e o único também que deu para poder jogar futebol. É pior a viagem é brigar com a polícia, eles nunca estão sozinhos. Eles veem a sua, eles me quebraram aqui, duas costelas. Me mandaram embora
hora do xadrez, eu digo, eu prefiro ficar aqui. Eu não tinha força nem para me levantar. Essa briga foi muito enjoada. Mas você deixa pra lá, não adianta nada. Eu não sou de briga, não. A pessoa tem que ser o que era, entende? Nunca mudar e deixar de ser aquilo. Eu nunca vou deixar de ser um sujeito agressivo, um sujeito valente, principalmente na minha profissão. Mas sempre procurando respeitar as pessoas e tratar bem. Agora, mudar a imagem de maneira alguma. A pessoa, quando nasce para ser uma coisa, quer ser uma coisa, vai até o fim, porque é a melhor coisa que existe. Embora com um papel importante na Segunda Guerra, quando a União Soviética ajuda a derrotar o nazismo, internamente... um papel muito importante na Segunda Guerra. É uma contingência histórica. Você sabe que todos os golpes que deram no Brasil, de direita ou de esquerda, foram os militares que deram? A intervenção militar, que foi a ditadura, ela, como em outros setores, ela se fez presente nitidamente, claramente, também no futebol. Você não pode isolar o futebol disso. En 1978, l'Argentine accueille la Coupe du Monde. À l'époque, les télévisions retransmettent les matchs, la ferveur des tribunes. On se souvient de Kempes, d'Ardiles et de Luis César Menotti. Mais derrière le football, le pays vit l'horreur. Une dictature sanguinaire, une terreur qui frappe à l'aveugle. Llego a casa y apenas entro a la casa golpean a la puerta. Cuando abro la puerta hay una persona con un arma encañonándome con otra persona al lado. Eran dos, me preguntan mi nombre, efectivamente soy yo, Claudio Tamborini, y ahí me llevan, ya entran a casa, revisan 2 o 3 cosas rápidamente, pero me sacan enseguida, me suben a un vehículo, me ponen abajo del asiento y me llevan después, van hacia la casa de mi madre donde estaba el resto del grupo, los otros coches, los otros autos, y llevado ya a un cuarto donde me torturaron, atado, me sacaron la ropa, me ataron y me torturaron. En 1978, le football a été manipulé. Sous la botte des militaires argentins, la Coupe du Monde et la FIFA étaient des otages consentants, des alibis de l'oppression qui n'ont trompé personne. Ser torturado, ser echado en un cuarto, desaparecer de la faz de la tierra y no saber a ciencia cierta el destino futuro de uno, si uno iba a ser soltado, si uno iba a ser matado. Nossa lista de mortes na luta ultrapassa 15 a 20 mil, fora outros em consequência. En 1939, mes grands-parents ont fui l'Espagne et la dictature de Franco. 40 ans plus tard, les Chiliens ont vécu la même chose. Salvador Allende incarnait le rêve du peuple. Pinochet et ses hommes l'ont tué. Gente da melhor qualidade, eu nunca conheci. Gente tão boa, tão pura, tão limpa. Toujours la même chose, la même lâcheté, la même violence. Uma ocupação militar da sociedade, o futebol faz parte. Le foot n'a pas à devenir complice des dictateurs. Não há nenhum problema entre nós. Agora, visivelmente, há algo de podre no leme da Dinamarca, né? Esse time é esse que vai jogar se for o treinador. Se for outro, vocês perguntam pra ele. Porque lá no México eu dei uma entrevista, aliás, por causa dessa entrevista, eles me puseram nu aqui no aeroporto. Eu não sei, aí no aeroporto, de vez em quando, eles gostam de striptease. Eu já fiquei nu aí umas 3 vezes. Um dia tava frio pra burro. Então eu disse que tinham cerca de 4 mil presos políticos, de que havia cerca de 400 e poucos mortos, e que tinham sido torturados mais de 1000. Isso saiu no Le Monde, que é um jornal de grande tiragem na França. Observe, é um jornal de 2,5 milhões de exemplares. E o Excelsior do México, do ponto de vista político, é o jornal de maior expressão. Aí eles queriam saber se era eu que tinha dado entrevista. Eu digo, claro que fui eu. Imprensa censurada, uma necessidade de se expressar, né, censura. Contra tudo e contra todos. Tinha muita gente contra. A imprensa, por exemplo, a imprensa paulista e brasileira era contra. Ficar isso discutindo não era de interesse, né? Eles me puseram para fora. Com uma carta de alforria, porque eu já tinha sido informado que se o Brasil não ganhasse, eu não deveria voltar. Se o Brasil não ganha, eu ia ter que voltar para a China. Então eu dizia pro cara, eu não tinha nada para esconder, que ele estava perdendo tempo, eu não tinha nada ilegal. Quem estavam ilegais eram eles, os assassinos eram eles, os que prendiam aquele menino. Eu e minha irmã fizemos concurso para o PNA, o Plano Nacional de Alfabetização, do grande Paulo Freire. A minha irmã era coordenadora e eu professor. Mas foi muito rápido, né? Porque entrou a ditadura, foi o primeiro ato no Rio deles, se não me falha a memória, foi extinguir o PNA e considerar todos subversivos, né? O pau comeu aí na Uni, tá no tiroteio, ele veio um tiro nas costas. Aí depois eu fugi de Souza Aguiar, deram sopa lá, saí por uma casa funerária. O lugar não era bom de sair, mas eu saí. Dali eu me mandei. Era uma grande reunião, estava lotado o troço. Todos que estavam participando e que foram feridos, foram 19 feridos e 2 mortos. Tirando os da polícia, 5 ou 6, pareciam 1 ou 2 da polícia também que foram cadáveres. Todos foram condenados entre 5 e 6 anos de cadeia. Aí dei no pé. O caminho é bom não dizer que a gente, de repente, né, pode precisar dele de novo.
chegaram já demonstrando que eles queriam falar comigo, não era nada de futebol. Como estudante, por estar um pouco atrasado, quando eu estava chegando perto, aí já vinham uns cavalos e tal, sabe, aquele negócio, e só restou tempo para sair correndo e tal, né? Que tinham muita informação de outras atividades minhas no Brasil. Pô, aí eu gelei, né? Aí já veio na cabeça, né? O filme já passou. Aí no dia seguinte um diretor me pressionou, sabia que eles tinham ido. Eu falei, eu tenho que vir embora. Foi o começo aí de um período muito duro de repressão e tal, e aí as coisas se tornaram muito difíceis. Né? E passamos 2 noites, 2 dias, com a cara na parede, com a mão na cabeça, e o braço aí começava a descer, eles vinham com aquele mosquetão nas tuas costas, né? E xingando. Toda hora levavam a gente pra sala de interrogatório, de tortura, né? O meu crime foi ser professor. E o mais terrível não foi nem comigo, eram os gritos alucinantes das mulheres na madrugada. Vocês não fazem ideia do que é. Meus irmãos Edu e Antunes foram pra porta da PE, pediam pra ser preso junto comigo. Foi terrível. A única coisa que eu lembro desse episódio foi o dia que ele chegou em casa. Tava totalmente desfigurado, ninguém conhecia ele. E aí, meus irmãos, quando ele saltou em casa, ó, o Nando tá aí nós fomos lá ver. Só que ninguém deixou, meus pais tiveram que levar ele pra uma outra casa pra dar banho, tirar a barba, porque ele tá muito debilitado. Un ballon qui roule à côté du but, on peut chialer pour ça. Mais quand on perd sa liberté, il faut pleurer ou se battre. Até aquela época, por exemplo, você assinava um contrato com o clube e o clube era dono de você o resto da vida. Nós éramos os únicos trabalhadores nesse país que não tínhamos liberdade de ir e vir. Isso era um absurdo, isso era uma agressão aos direitos humanos. Nós éramos escravos. Ele sempre compara, você está preso. Qual o seu objetivo primordial? Ficar livre. O atleta profissional de futebol era escravo. Ele não tinha liberdade de ir e vir. Não é o teu trabalho que é mais importante. O importante é o final do trabalho. Para nós, era o contrário. O prazer era o jogo. A gente se prepara para o jogo. Tudo começa com a gente. Não é tanto pelo reconhecimento, sino com o sonho pessoal de realmente o que você faz, fazer muito bem. Era algo assim, de entrega total. Um desabafo, Pelé declarou então à imprensa. Senhor Edson Aranjo do Nascimento, o senhor não me provoca que eu lhe ponho pra fora. Homem livre em futebol, homem livre só conheço um, o Afonsinho. Este sim pode dizer, usando suas palavras, que deu o grito de independência ou morte. Ninguém mais. O resto é conversa. E o foco da Fonseca já era totalmente diferente. O Rebelde, ele está procurando os direitos, não só dele, mas ele já está vendo os jogadores em si, né? À Rio, Afonso reste une icône, le symbole de tous ceux qui ne veulent plus être des esclaves des puissants. Balle au pied, le joueur était brillant, l'un des meilleurs du Brésil des années 70. Hors du terrain, derrière sa barbe de révolutionnaire, il a défié les propriétaires des plus grands clubs, la dictature militaire, seul, comme un pionnier. Eu tive uma boa orientação de casa. Meu pai era de uma família de ferroviário, inicialmente era radiotelegrafista da Companhia Paulista, e minha mãe professora primária. Então ele muito inteligente, depois se formou também, a vida toda dedicada, a vocação dele era educação, trabalhando na educação sempre. Tem muito a ver com a minha história, a história do meu pai, né? Meu pai é um cara que não pôde estudar, estudou sozinho, era autodidata e conseguiu criar 6 filhos, ele fez faculdade junto comigo, na mesma época que eu. Fez 3 faculdades ao mesmo tempo, Direito, Economia e Ciências Contábeis. Só para ter o título, porque ele já era professor de Direito Tributário, por exemplo, do 4º ano e fazia o 1º ano. Quer dizer, essa é a experiência de vida que eu senti desde que nasci, né? Sou o filho mais velho e nasci dentro de uma biblioteca. Para um cara que não tinha o 2º ano primário completo, como ele, oferecer isso para o filho é o máximo. Então, dentro de casa já tinha essas ideias de liberdade mesmo. É expressar um inconformismo, uma vontade de fazer alguma coisa. As pessoas vão sentindo necessidade de se organizar de alguma maneira para modificar. Uma insatisfação, um descontentamento muito grande. Claro, eu estou há 5 anos em São Paulo, né? Convivendo com pessoas diferentes, né? Com situações diferentes, com estruturas diferentes. Né? Estou condenado à liberdade aqui. Isso de alguma forma nos modifica e, além do que, dentro de uma idade muito plausível esse tipo de coisa. De 23 a 29 anos é o momento que a gente amadurece, é o momento que a gente cresce, é o momento que a gente aprende, né? Quando eu saí de Jaú, do interior, para vir para cá, eu já não aceitava essa ideia desse vínculo de natureza escravagista, que é o passe. Eu vim para jogar no Botafogo, joguei o 1º e 2º ano na equipe profissional do Botafogo, sem ter um vínculo formal, porque a legislação era diferente. Se você pertencia a um clube federado como amador, você já estava vinculado. Sem ser profissional, você já estava vinculado. Você não podia sair daquele clube sem ter um estágio de 1 ano, pelo
menos. O mínimo era você ter um estágio de 1 ano. Chega uma hora que você não pode continuar, você tem que definir aquela coisa, você assina um contrato, você é valorizado, você, né? Chamava-se contrato de gaveta, quer dizer, o jogador tinha um contrato que não era registrado. Eu comecei a ter problemas de relacionamento profissional, ter atritos. Acabava um contrato, eu tinha um clube interessado, eu não podia sair. Fiz a minha luta dentro da minha profissão do futebol, através da conquista do passe livre. Fui a tribunal e talvez por isso, porque como era um momento muito fechado, esse acontecimento cresceu, ele começou a ter um interesse, uma divulgação muito grande, até coluna social, fala, e o caso daquele jogador que usa barba? Barbudinho e tal. Um princípio de barba, depois eu olhar a fotografia, isso não era nada, não, penugem mesmo e tudo. Eu senti uma dominação dentro de mim, muita regra, pouca liberdade, uma coisa sufocando mesmo e tudo, e eu disse que disso foi a necessidade de tentar uma outra coisa, de aspirar, não sei nem, de reagir e deixei a minha barba. Que tem um cabelo não sei o que lá, e que não pode sair, não sei o que. Julgar foi uma experiência violenta pra mim, uma coisa revoltante, entendeu? Uma representação mesmo, um jogo de carta marcada e tudo mais. E, quer dizer, você ser julgado nessas circunstâncias é um absurdo, né? É revolucionário, mas é um cara educado. Infelizmente, no futebol brasileiro, aqueles que falam um pouco mais, aqueles que exigem mais seus direitos, são aqueles que são mais marcados, são taxados como marginais. Um atleta americano negro fez esse gesto quando recebeu a medalha. Mas o meu gesto era um gesto mais político, era mais do socialismo, revolucionário. Voltei com a barbinha começando a crescer, com o cabelo começando a crescer, né? Os colegas treinando, e eu no canto do campo discutindo com o treinador, dizendo assim, olha lá, você parece um tocador de guitarra, um cantor de iê. Você achar o que é o certo realmente custa caro. Isso eu tenho sofrido na carne. Ele era um bandido? Na opinião dos covardes, ele era um bandido. Barbudo, qu'est-ce qui gênait chez Alfonsino? Ses poils ou ses idées de progrès? C'est parce qu'il pensait librement que les militaires l'ont privé de 2 Coupes du Monde, tout simplement. Na Espanha falava anárquico. Eu nunca fui criador de caso. Realmente tive essa imagem pelo tratamento que dão até hoje aos jogadores de futebol. Então eu fui um dos jogadores que realmente me preocupei muito com meus companheiros em quase todos os clubes que eu joguei, pelo tratamento que nos davam. E isso foi marginalizando dentro dos clubes que eu joguei, pelas reivindicações que eu fazia e pelos tratamentos que eram dados a nós jogadores por certos dirigentes. Então eu não me conformava com esse tipo de tratamento e sempre contestei. O governo usou o futebol muitas vezes, todos os governos usam o futebol porque mexe com a massa. E naquele momento nós estávamos usando o futebol para fazer uma propaganda daquilo que nós queríamos, né? Que era a democratização do país, a participação não só dos jogadores, mas da população inteira. Caiu em cima da cabeça ali da nossa geração essa mudança, essa espontaneidade, a alegria. E a oportunidade ocorreu quando o Corinthians estava numa crise danada, final de 81. Aí houve uma mudança de diretoria de futebol, entrou o Adilson. E o Adilson não entendia nada de futebol. E ele abriu e falou assim, o que vocês acham que a gente tem que fazer? Nós tivemos a felicidade de reunir um grupo no Corinthians que tinha uma consciência política, tinha uma consciência dos seus deveres e das suas obrigações. Na minha opinião, nós temos que abrir para todo mundo participar das decisões e responsabilizar cada um por seus atos. Essa coisa de paternalismo, de decisão de cima para baixo, nunca vai dar certo. E ele tinha uma visão semelhante. E aí veio a democracia corintiana. Começamos a discutir formas diferentes de convivência. Criou-se uma relação um pouco mais estreita e as pessoas passaram a conviver com opiniões também, não só a nível de expressão física. Começamos a elaborar gradativamente uma forma de execução disso aí. Não tinha nada pré-estabelecido. Quando nós abolimos a concentração, a gente sabia que nós tínhamos que ser referência de comportamento. Na verdade, o voto apareceu 3 ou 4 meses depois, e aí sim se estabeleceu uma sociedade única, em que o roupeiro tinha um voto com o mesmo peso que o diretor de futebol do clube. Lá no clube não eram só os atletas, todo o grupo, massagista, roupeiro, médico, preparador físico e treinador. Enfim, todos tinham direito a um voto. E a soma dos votos é que prevalecia. O fundamento era a democratização de opinião. O grupo de trabalho, todas as pessoas que estavam envolvidas com futebol, cada um tinha um voto, para tudo. Então tudo era discutido. Quer dizer, uma sociedade absolutamente igualitária. Aí o pessoal falou, poxa, a gente nunca viu disso? Então nós também fazemos parte do processo democrático do clube. Eu acho que esse foi um dos fatores importantes. A gente tinha democracia dentro da gente, então ficou muito mais fácil de a gente colocar em prática aquilo que a gente pensava de como a gente gostaria de viver. Era o tesão que a gente tinha de fazer o que a gente está. É a nossa profissão, mas fazendo com alegria que ninguém tinha. Então, claro, isso me incomoda todo mundo. Felicidade é a coisa que mais me incomoda, eu acho. Se diriger soi-même, débattre, partager des idées, voter, un homme, une voix. Le football comme laboratoire de ce que devrait être la vie. C'est beau, mais en pleine dictature militaire, fallait être fou pour y croire.
A democracia corintiana era um movimento por necessidade, não só do futebol, mas no futebol que mexe com uma massa grande de pessoas, influenciar alguma coisa numa mudança do país. Além de atletas profissionais de futebol, nós éramos cidadãos brasileiros com a obrigação de contribuir no processo de redemocratização do país. Num jogo com 40 mil pessoas, nós entramos em campo com uma placa dizendo ganhando ou perdendo, mas sempre com democracia. E isso ajudou a mobilizar a população brasileira em torno das diretas. Um time super popular como é o Corinthians, com uma torcida enorme. Tenho uma foto de fralda com uma camiseta do Corinthians, com uma democracia corintiana. Que tem uma visibilidade muito forte na imprensa. Essa foto foi no dia das diretas. Se a emenda for aprovada, você não vou embora do nosso país! É o Vladimir aquele? É o Vladimir do lado. Eu quero ver um jogador associar a sua saída do país a uma emenda constitucional. Eu fui o único que arriscou alguma coisa. O que eu tinha na mão era aquilo lá. Queria demonstrar meu sentimento, meu credo, aquilo que eu pretendia pro meu povo. Da Praça da Sé tinha mais de 1 milhão de pessoas. O Brasil inteiro ficou sabendo desse movimento, né? Era um orgulho pra gente poder contribuir na conscientização política do povo brasileiro. Nessa época que nós estamos falando de Barbudo, de Che Guevara, os barbudos eram revolucionários aí pelo mundo. Barbudinho e tal. A partir desse dia eles me impediram de treinar. No dia seguinte ficou proibido eu obter o material para treinar, afastado, né? Naquela Copa do Mundo, a comissão técnica era uma comissão militar, né? Eu tinha que desistir, porque o pavor que eu tinha é prejudicar a carreira dele, né? Mas não adiantou, porque o Edu não foi a 70, com certeza, porque eu e a Zezé éramos do PNA. Na época, eu era camisa 9. Eu tenho absoluta certeza, pelo meu potencial, que eu tinha vaga garantida entre os 22 jogadores. Infelizmente, não fui. O Zico foi cortado da Olimpíada, porque eu fui preso. Eu sempre botei na minha cabeça que eu fui sacado por causa do futebol, não por causa desses problemas políticos e tal. Que realmente todo mundo que comandava é todo mundo ali do Exército, da Escola de Educação Física e tal. E era o que mandava na época, né? O diretor da CBD na época, o André Richer, me recomendou, me aconselhou a não fazer esse gesto. Ele dizia que era um gesto revolucionário, um gesto político, um gesto de socialismo. Em 74, em condições normais, eu teria uma oportunidade na seleção. Nesse momento eu temia, assim, que eu pudesse ficar ou amargurado, ou achado que podia não ter valido a pena eu ter tomado as posições que eu tomei, eu ter enfrentado as coisas que eu enfrentei. Exatamente porque não sei fazer nada, vou levando a vida numa rotina que já está me cansando. Estou à espera que aconteça alguma coisa que me dê mais alegria de viver, porque só bebida, comida, barrinha e bate-papo com os amigos não dá mais. A qualquer hora dessas, eu vou lá ao Recife, rever meus pais, conversar com meus irmãos. Lá no Recife, não sou o Almir Brigão dos campos de futebol, mas o garoto que um dia partiu só com a roupa do corpo para tentar a sorte num mundo estranho. Pouco depois dessa declaração, na madrugada de 6 de fevereiro de 1973, foi assassinado a tiros, numa briga de bar em Copacabana. A gente recebeu, sim, algum recado. Tivemos intimação, se você quer saber. E lá dos homens, dizendo que a gente tinha que calmar um pouco, saber o que falar, porque a gente estava se expondo muito em prol da democracia, em prol da redemocratização do país. A diretoria do Corinthians recebeu um telegrama do CND proibindo inscrições nas camisas que façam propaganda política ou religiosa. Dessa forma, o Corinthians estaria proibido de usar nas suas camisas a expressão democracia corintiana. Mas democracia não vale nada, né? Nem a nível de publicidade. Quem te tirou do Corinthians para ir para a China? Eu posso falar que foram as minhas ações políticas, as minhas entrevistas, que eram muito polêmicas, que incomodavam muita gente. Infelizmente no futebol, a gente falando a verdade, é multado, é encostado, é vendido. Isso perante a imprensa, perante a opinião pública, fica muito ruim, inclusive em termos de um outro contrato, em termos de uma transferência, as pessoas que não têm a convivência com a gente do dia a dia, as pessoas que não conhecem a gente, palavra marginal, como eu disse a você, pega muito mal. Então amanhã, se você for fazer uma transferência, ou mesmo um novo contrato, ou uma diretoria que está entrando, você taxado de marginal, pega muito mal. Foi o meu caso, eu sempre procurei ser leal na minha profissão, ser um bom profissional, mas na opinião dos dirigentes eu era um mau caráter, um mau profissional. Para o jogador de futebol no mundo todo, a seleção brasileira é um símbolo. Imagine para mim, que sou apaixonado por futebol e dedico minha vida a isso. Na despedida da seleção, rumo à Copa do Mundo na Argentina, e o presidente general Ernesto Geisel, ele foi muito direto comigo, num tom de militar mesmo, e falou: menino, você joga bola, não fale de política, deixa que a gente resolve a política. E aquilo me deixou sem nenhuma reação, porque que eu ia falar para
o general naquele momento que o país vivia. À medida que foi passando o tempo, foi ficando cada vez mais claro, mais nítido, que a minha opção era correta. Porque se você for pensar, o Brasil começou uma intervenção militar no futebol, começou devagar na Copa de 70. E depois da Copa de 70, aí ela se intensificou. E o Brasil nunca mais venceu nenhum campeonato durante 24 anos. Então o que adiantava eu abrir mão de coisas que eram importantes para mim, de valores que me eram caros, que eu penso que vai ficar para a história da humanidade como um dos períodos mais vergonhosos. Aliás, o Cruyff não foi na Copa da Argentina, pela Holanda, a Holanda foi finalista. Cruyff não foi, tá lá, não tem problema. Alfonsino, tu n'as jamais disputé de Coupe du Monde, mais tu es un grand parmi les grands. Tu as ouvert la voie, sans frémir, aucun titre ne vaut cela. Só que no Brasil, jogadores como o Alfonsino perdem espaço, infelizmente. Cada vez que passa o tempo, mais eu sou reconhecido, mais eu tenho consideração e ainda me dá mais trabalho, porque eu tenho que explicar que eu não fui da seleção, né? Eu vou ser sempre assim. Nunca vou bajular ninguém, não vou ser daqueles que puxam o saco realmente para poder sobreviver. Mais il y a une possibilité, il y a quelque chose à faire. Que até essa coisa das redes sociais ajudam, né? Porque você vai se juntando através de Twitter, através de Facebook e aí uma coisa que acontece lá no Nordeste acontece simultâneo aqui em Curitiba. Mesmo com essa distância louca desse país enorme que a gente vive, as coisas aconteceram. La révolution est très simple à faire. Le système, c'est quoi? Le système tourne autour des banques. Le système est bâti sur le pouvoir des banques. Donc, il peut être détruit par les banques. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 3 millions de gens qui sont dans la rue avec leur machin, ces 3 millions de gens, ils vont à la banque, ils retirent leur argent et les banques s'écroulent. 3 millions ou 10 millions de gens. Et là, il y a une vraie menace. Et là, il y a une vraie révolution. La révolution, c'est ce qui est dans les banques. C'est pas compliqué. Au lieu d'aller dans la rue, faire des kilomètres avec sa voiture, tu vas à la banque de ton village et tu retires ton argent. Et s'il y a 20 millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout. À la Spaggiari. Pas compliqué. Et là, on va nous écouter autrement. Está um pouco demagógico, um pouco excesso de saudosismo. Foi uma estupidez, foi mais burrice, porque Caixa Econômica todo mundo deve, ela nunca executou ninguém. O Flamengo deve zilhões. A dívida do Flamengo com a Caixa Econômica é de zilhões. Era igualzinha do Botafogo. Então o Botafogo cometeu a estupidez de vender para pagar. Pomba, que mania de pagar? Dá o beijo. Mas está aparecendo o Sarney, que mania de pagar. Explica aos homens que a caixa está vazia. E pronto, duvido que alguém fosse tomar ali. Esse momento de turbilhão no Brasil, ele já vem acontecendo há muito tempo e agora o povo perdeu a paciência, né? Ninguém mais aguentava. O povo perdeu a paciência. Não sei se foi proposital, né? No momento de Copa das Confederações, no momento em que o mundo nos olhava. Tinha acabado de acontecer aquelas manifestações de junho de 2013. Tá todo mundo mais propenso a reclamar seus direitos. Mas eu acredito que foi legal, porque o povo tem que ir pra rua. Nós vivemos numa democracia, uma democracia muito nova, e que de repente a gente tá começando a saber usar as armas que nós temos, né? Isso foi genial. Essa história aí é cruzar os braços e ficar parado. Cruzar os braços. E não aí, jogar por um minuto. Das 7h30 fizeram, os juízes viram, e às 9 horas eles falaram, nós vamos punir com cartão amarelo. O Alessandro era o capitão, o Alessandro Nunes, e ele falou, pô, mas se nós viemos até aqui, nós temos que fazer. Acabou o jogo, nós ganhamos do Curitiba lá, era eu e o Alex, o nosso jogo tava garantido. E esse jogo eu não joguei, e os caras fizeram. Até o shake lá. Isso é marcante, porque era geral, ou seja, todo mundo entendeu o porquê de fazer, todo mundo abraçou a causa. Quando eu fui para a Argentina, eu fiz uma greve contra o Perón, porque o Di Stefano falou, olha, esse brasileirinho aí, ele é inteligente, vamos colocar ele como secretário do Sindicato dos Jogadores Profissionais. Et syndicat, pour leur donner des idées de fond. Eu falei, olha, como o Chacarita não está recebendo, que é um clube como o Juventus, vamos fazer uma greve simbólica, como fizeram na Inglaterra. Então havia 16 clubes de futebol da Argentina, eram 8 jogos. Combinamos, quando o juiz apitava, no mesmo horário, os 22 jogadores sentariam no campo, esperariam passar 1 minuto e jogaríamos os 89 restantes. Na segunda-feira, lunes, eu estava trocando uns dólares com um amigo meu que mora lá até hoje. Aí o Perón, que o Perón é um cara bacana, mas depois ele entortou. Aí veio uma notícia no jornal, no Clarín, dizendo assim: el general Perón ha promiso a todos os jogadores argentinos que se hiciera huelga de 2 minutos, como na Inglaterra, eu vou suspender o campeonato. Se eles fizerem os 2 minutos no domingo seguinte, a greve, eu vou suspender o campeonato, vou expulsar todos os jogadores e vou terminar o campeonato com os amadores. Nós cumprimos a nossa palavra e ele cumpriu a palavra dele. Aí eu fui para o Uruguai jogar no Peñarol. E foi a base da seleção do Uruguai que ganhou do Brasil no final do Brasil. Aí a linha jogava, era Guija, eu, Migues, Schiaffino e Vidal. Esses que enrabaram o Brasil em 50. É. Mas voltando ao assunto, então, a última coisa que eu tinha lido, o Rogério falou, eu tenho 4 jogadores pendurados, eu não posso fazer isso, porque senão eu vou prejudicar o São Paulo e aí é complicado. Sim. O São Paulo não faz. Volto do jogo, pego o celular pra ver o que tá acontecendo. Tinha, sei lá, umas 800 mensagens no grupo. E eu comecei a ver o que aconteceu, cadê alguma merda? Aí eu fui ver,
Tinha um vídeo, o Rogério entrando no campo, ele com a faixa, ele reunindo todo mundo, combinando o que ia fazer. E aí ele faz melhor do que sentar no chão ou ficar parado, ele fica chutando a bola de um lado pro outro. E isso foi pro mundo inteiro, isso ficou grande. Uma discussão ali em cima da hora, o Rogério teve a sapiência de conseguir dar um jeito nisso. Mas acho que se eu pudesse destacar os caras que realmente bancaram e foram até o fim, o Alex, o Juan, o Dida, o Praz, o D'Alessandro, o Bagos na época, e mais alguns que eu vou esquecer. Então, pela nossa classe ser muito desunida, é difícil a gente pelo menos reivindicar e conseguirmos, sabe, o que nós queremos. Para continuar existindo bom senso, é preciso renovar suas lideranças, é preciso que surjam novos sonhadores. Por diversas vezes já lamentamos a falta de engajamento dos atletas de destaque do futebol nacional e a falta de interesse dos nossos atuais ídolos, tão preocupados com suas redes sociais. Existe toda uma opinião pública que tem que estar mobilizada para isso e atenta, né? É isso que a gente tem que estar fazendo. Até as pessoas, principalmente as pessoas como Sócrates, né? Como eu, as pessoas que têm uma possibilidade de ter mais informação e também formador de opinião, de estar lutando com isso, como o Sócrates fez. Dependendo do teu alcance, né? A repercussão do que você é, do que você pensa, do que você faz, é maior. Muito diferente de você jogar no Botafogo de Ribeirão Preto e jogar no Corinthians. Você tem uma visibilidade muito maior, né? Apesar de atletas de um clube renomado como era o Corinthians, nós éramos cidadãos, então a gente queria mostrar esse nosso papel de cidadão. A gente estava muito preocupado com os destinos que o país ia tomar a partir daquele momento, de muita repressão, de muito fechamento ideológico, né? Então a gente queria contribuir para que o povo tivesse uma participação efetiva nesse processo de mudança. Mas é um problema social do país e eu acho também que se o cara não entende um mínimo dos problemas sociais, dos problemas políticos, ele não tem que se posicionar para acabar não falando besteira. Cada um tem o direito de defender aquilo que acredita, da forma que acredita e sabendo aonde o calo vai apertar. Esto es democracia, hay que defender la democracia, la libertad, de los pensamientos políticos de cada persona, lo que hay que defender es la democracia. Se você quiser se posicionar, sabendo que você não sabe o mínimo, tá bom, pode falar lá, o espaço é seu. Ninguém vai obrigar você a defender. Sim. Mas a gente tem um problema hoje no país onde muitas pessoas elas preferem não comentar, não debater sobre política, que eu acho um erro, né? Je suis pas un politicien, mais j'essaie de dire ce que je pense, tout en respectant chacun, tout en évitant de heurter les gens. Donc voilà, je suis fier de ce que je fais et puis je continuerai toujours. Vivemos todos neste mesmo mundo. Você que viveu intensamente, você se considera um homem feliz? Viveu? E que vai continuar vivendo, Viveu, é claro. cara pálida. Dá licença, estou vivo ainda. Tenho tido uma vida boa, alegre, mas não vivi intensamente, não pretendo ainda incomodar muitos e muitos anos. Aliás, é uma tradição da família. E sabendo que muitos brasileiros realmente estão torcendo, a gente vai continuar. Para mim, surpresa é qualquer momento da vida. Falando sério, brincando, fala que minha agenda termina em 10 segundos. Tudo é surpresa. Eu nunca programei nada na minha vida. Na verdade, eu sou agente de alguma missão. Uma escolha, às vezes consciente, às vezes inconsciente, de você procurar a sua felicidade. O motor que me move é a experiência humana. Conhecer gente, pessoas interessantes e aprender com elas. Le football n'est pas qu'un opium du peuple. C'est aussi des beaux sentiments, des cœurs nobles. Eu posso também deixar alguma coisa de legado. Um dos meus sonhos é provocar uma ruptura muito grande. Quero ser um agente transformador do esporte nacional. E principalmente na área de valorização do artista, valorização do indivíduo que gera o espetáculo. Quando se tem igualdade de gênero, tem tudo. Vaincre ou perdre, mais toujours avec la démocratie. Tem que saber respeitar as pessoas. Boa. Isso é o mais importante. Porque é inadmissível que essas estruturas continuem estimulando essas pessoas a continuarem pequenas, a serem ignorantes, desinformadas, a serem aculturadas e medrosas. Será completamente livre dessa escravidão. Isso naturalmente poderia ter acontecido há muito mais tempo, mas pela falta de interesse social da classe. Só agora eles abriram os olhos e realmente chegaram à conclusão de que o jogador de futebol é uma força que nem eles mesmos sabiam. Isso é uma coisa justa que nós estamos procurando e achamos. Basta nós procurarmos mais e encontraremos coisa muito melhor para o futuro. A gente quer chegar no topo, quebrar essa barreira de preconceito e que se melhore o futebol feminino no nosso país. Nós temos que criar uma nova casta de artistas do futebol. Porque a gente não pode lutar parada, a gente tem que estar sempre movimentando. A rebeldia que muda o mundo, né? Precisa de vez em quando se renovar, revolucionar. O jogador, para ser bom e para dar alegria à torcida, tem que ser rebelde. Por isso que a maioria dos jogadores rebeldes sempre tem problema nos clubes. Non sono un ribelle del calcio, io mi sento una persona normale. Poi che oggi la normalità sia una anormalità è un altro discorso. Io non mi sento un ribelle, mi sento una persona normale, ma capisco che questo non è normale nel mondo di oggi. Mas aí eu penso e até já senti alguma
alguma coisa que não estaria fugindo da realidade do mundo, entendeu? Que não estaria fugindo da realidade do mundo. Estando fugindo à realidade, decidi entre aceitar essa realidade, porque a realidade existe, mas não é necessariamente, nem obrigatoriamente uma coisa natural, uma coisa certa. A realidade existe hoje, mas não precisa existir sempre dessa forma. Ela pode ser transformada. Então é em cima dessa coisa que eu vou decidindo e é como eu estou hoje. Eu sempre fui um jogador tipo rebelde, dito pelos dirigentes, sempre combatido pelos dirigentes, mas fui um jogador que sempre deu alegria à minha torcida. Há uma frase aqui do Afonsinho: o Brasil precisa vencer pelo que ele tem de sua essência, pela criatividade, pela música, pela boa paz, pela generosidade e pelo amor. Vencer com o que há de pior no espírito humano é uma grande derrota. Embora seja sempre a coisa viva dentro de qualquer jogador e tudo mais, aquela esperança que se renova e tal, e cada jogo é uma coisa nova, é uma coisa que se apresenta como céu e inferno e tal, a vitória é um lado e a derrota é outro. É aquele negócio aceso o tempo todo, né? É muito forte. Uma coisa assim muito romântica, né? Tipo, não só vamos ganhar, sino o jeito da gente jogar vai marcar a nossa vida. E é verdade, né? Mas venci na vida e tô aqui. Acho que fiz certo e acho que consegui convencer muita gente que tinha um olhar um pouco diferente ou talvez entorpecido pela emoção de que aquilo poderia solucionar alguma coisa. Quanto mais fazem ou comentem ou tentam te abafar, mais força vocês terão, mais aguerridos vocês serão, porque se eles estão fazendo isso é porque eles têm medo de vocês. One story can influence millions. Esse manifesto todo no Brasil, O programa é muito sabido. com certeza contagiou. Mete bronca que vocês vão vencer, como vários negros venceram e vários estão tentando vencer. O que a gente pede é que continue junto com a gente nessa luta. Evidentemente que você não vai convencer todo mundo, você vai convencer um cara, pra mim valeu a pena. So it's not about just a game, it's beyond that, it's beyond football, it's beyond the fun, it's about values, it's about responsibility, it's about teamwork. E vocês vão vencer, com certeza. Não sei o que vai acontecer, eu gravei, agora a equipe de produção faz o filme, né? Então, primeiramente, eu quero agradecer de coração e dar os parabéns a essa equipe. Foi espetacular, porque é muito difícil, né? Fazer um filme. Lógico, eu devo ser vilão mesmo. Eles gravaram só comigo mais de 1h30, 2 horas, não sei. Ainda bem que eu confio na capacidade de corte. Eu sei que ele é um excelente diretor, porque senão não tem tatu que aguente. Eu não aguento tanto tempo assim entrevista, não. Tem que ir cortando, mas ele ficou dinâmico. Desculpa se me alonguei. Eu gostei muito, né? Mas eu sou suspeito para falar. Mas eu percebi que as pessoas gostaram muito. E deu tudo certo, graças a Deus. Foi um prazer, uma honra ter participado com vocês. Estou muito feliz, mas muito feliz mesmo. Obrigada. É isso aí. Tá ótimo. Aproveite.